boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, apresentando a proposta da Transforma Escola. A semente da escola nasceu dentro de um grupo com longa experiência em educação e coragem para inovar. A gente sabe onde é que a gente quer chegar, né? E a gente sabe qual é a educação que a gente quer oferecer. A nossa missão é preparar a geração do século XXI para uma educação ética e moral, em prol do bem comum. E a gente valoriza a equidade, a solidariedade, o respeito, agregados a uma educação acadêmica de qualidade e uma base cultural sólida e ampla. Se a gente pensar a escola historicamente, a gente vai pensar na escola como um lugar de mediação de conhecimento, de transmissão de informação, e essa informação é aquele conhecimento que veio da sociedade. Mas a escola não mudou durante os séculos, né? Então, assim, aconteceu durante os séculos mais informação, mais conhecimento, mais renovação, e a escola continua a mesma coisa. E essa inquietação é uma coisa que mexeu muito com a gente. A gente acredita que uma educação de qualidade, ela precisa ser inovadora e ela precisa ser desfragmentada. E essa é uma visão que passa dos bancos da sala de aula e vai para uma visão acolhedora, uma visão humanista, uma visão inclusiva. E, acima de tudo, a gente precisa garantir ao estudante informação e a construção do pensamento dele, para que ele traga embasamento para o novo. E se a gente está falando de novo, a gente também fala de coisa imprevisível, né? Vamos pensar na pandemia, por exemplo. Há 2 anos atrás, a gente nunca imaginaria que a gente não teria resposta para um vírus, né? Um vírus que deixou a gente sem perguntas e com respostas antigas. Então, foram aqueles que estavam preparados para fazer novas perguntas que conseguiram ajudar a gente a passar por esse período agora. A gente conseguiu montar vacinas e conhecimento com perguntas novas e não com respostas antigas. O novo, ele surge o tempo inteiro e a gente tem que preparar os nossos estudantes para isso. É esse novo que está ajudando a gente a sair dessa pandemia. É esse novo que está ajudando a gente a pensar que o que nós precisamos saber fazer são novas perguntas, né? E a Transforma Escola está preparada para isso. Nós estamos preparados para uma educação que vai unir os conceitos e os conteúdos necessários para que a gente consiga discutir essa nova educação dentro da escola. Mas a gente também tem que ter flexibilidade mental, a gente também tem que ter equilíbrio emocional, para garantir as competências e as habilidades para lidar com todas as informações e transformações desse novo mundo. Sabemos que uma escola precisa ser uma escola que saiba lidar com as informações e as transformações da sociedade. Somos uma escola que se baseia em 3 pilares, isso é muito importante, a gente gosta muito de ressaltar isso. Sustentabilidade, a cidadania e a excelência acadêmica. Quando a gente tem um desejo, quando a gente tem a competência, quando a gente tem a disciplina e um grupo de pessoas certas, a gente tem a possibilidade de apresentar para vocês hoje, do dia 9 de setembro, a Transforma Escola. Tá? A nossa equipe gestora é composta por mim, Ana Paula Nogueira, pela Patrícia Balo e pela Viviane Monteiro. Pati, fala aí. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos. Realmente é um prazer fazer parte desse projeto. Hoje eu trouxe aqui um dos nossos parceiros, o nosso arquiteto Felipe Mazzoni, porque a gente sabe, né, que, embora uma escola seja feita essencialmente por pessoas, o prédio e a escolha arquitetônica que se tem contam muito sobre a proposta pedagógica. Então, para nós da Escola Transforma, o ambiente é visto como agente educador. Então, a gente fez essa escolha desse arquiteto pautada na possibilidade de um diálogo entre a arquitetura e a educação. Eu vou falar um pouquinho do Felipe, mas ele vai poder contar mais sobre ele. O Felipe tem vivências, né, que dialogam com os nossos pilares que a Ana acabou de falar. Ele tem esse olhar contemporâneo, ele leva em consideração a sustentabilidade, sem falar que ele tem mais de 20 anos de experiência com diferentes projetos arquitetônicos. Felipe, seja bem-vindo.
pode compartilhar nossa concepção do nosso projeto da Escola Transforma. Obrigado, Patrícia, Ana Paula, Viviane, obrigado por todos aqui. É um prazer enorme estar com vocês. A primeira conversa que a gente teve quando a Ana Paula me ligou foi... Eu perguntei o que eles estavam precisando, né? O que eu podia ajudar. Ela falou assim, transformar o mundo. Eu falei assim, é isso, estou dentro. É isso que eu quero. E eu acho que o nosso escritório pauta nesse princípio, assim, primeiro escutar e segundo estar junto, para poder crescer juntos. Todo projeto é um novo desafio, né? E como a Patrícia falou, o nosso escritório sempre trabalhou com sustentabilidade, sempre se preocupou um pouco com isso, em tudo que a gente fez. E quando eu fui visitar a casa, essa casa linda que vai ficar, né, assim, que a gente viu, ela tem todo o mote para a gente trabalhar essa sustentabilidade, né? Assim, a gente se preocupar um pouquinho com isso. Então, a gente parte dos princípios, primeiro, de todo o conceito de como é que era a Transforma, né? Que é super criterioso, inovador. E aí, com isso, a gente começou a olhar os espaços e ressignificá-los, assim. O que a sala vai ser, o que a cozinha vai fazer parte do quê, né? Isso tudo veio gerando emoções junto disso, e com a fantástica dupla de designer que trouxe todo esse grafismo, é o que a gente se envolve de uma maneira que não tinha jeito de não fazer essa escola olhando a claridade nela, o fluxo de vento que vai fazer ela ficar mais saudável, utilizar a piscina para virar uma cisterna de água de reuso para ali, que a gente vai ser super bacana. Então, eu acredito que é um trabalho que vai ser super construtivo para todo mundo nesse mundo aqui. Estou adorando. A gente vai ter salas que vão ter... Posso falar mais? Ou... Deve. É um prazer te ouvir. Se deixar, eu vou falar, né? Assim, pode, deve, por favor. De vergonha de falar, mas se já para falar, eu vou falando, né? Então, a ideia da Transforma, na verdade, né? Assim, que trabalha essa parte da sustentabilidade, a gente já resolveu pensar em que quanto menos impacto a gente tiver, mais a gente vai conseguir mais a gente vai conseguir trabalhar essa sustentabilidade, né? Então, assim, primeiro, a equipe que a gente vai fazer é uma equipe toda que está aqui em volta, não é uma equipe fora. A gente vai reutilizar o mobiliário existente e vai ressignificar outros tipos de mobiliário que vão fazer parte da escola. A gente vai ter um processo de que a escola toda, a gente vai tentar fazer com que... tentar, porque nem sempre a gente consegue. Tudo que a gente vai tentar trabalhar uma compensação entre um agente e outro, né? Então, se a gente, por exemplo, vai ter um custo um pouco mais elevado de energia, a gente vai compensar isso, de repente, no uso da água, no transporte das pessoas, né? A gente já começou fazendo isso trabalhando online. Assim, eu estava com as duas arquitetas que trabalham comigo online para a gente não ter esse impacto no trânsito, por exemplo, né? Esse impacto que a gente tem, além de a gente estar trabalhando isso com todos os protocolos sanitários que a gente está tendo que viver. Então, a gente tem a entrada, onde vai ficar a recepção, que é a entrada da casa, com o hall da entrada, né? A gente tem um trabalho que
os revestimentos todos são revestimentos que são feitos aqui na região. Essa textura é uma textura que é fabricada no Recreio dos Bandeirantes. A gente tem um cimento na parede, que a gente vai trabalhar o cimento feito em loco, né? E obviamente, o paisagismo todo com as plantas da região, né? Essas brincadeiras lindas que a gente está fazendo, a gente está ressignificando, por exemplo, telha, para criar uma cantina com uma carinha um pouco mais inovadora, mais jovial, que é uma cara de container, por exemplo. E são telhas que serão utilizadas de busca de garimpo, né? A gente tem um fluxo de vento, como a gente vê no Cobogó dos banheiros, por exemplo, uma circulação que é uma circulação de casas que a gente tem na África, por exemplo, algumas coisas que a gente tem, inclusive, aqui no Brasil, no Nordeste, que é um fluxo de ar por teto, né? Assim, por ventilação cruzada. O pé direito duplo vai ajudar a gente muito a ter, com as cores claras, a gente vai ter um pé direito duplo para a gente, na biblioteca, por exemplo, que a gente vai ter uma luz que vai banhar melhor e mais prolongado o dia, para não precisar usar tanto a energia. A gente tem um fluxo de arquitetônico, né, de layout, que vai fazer com que isso não fique afogado, assim, que fique apertado. Então, as pessoas vão poder ficar mais à vontade, sem muito uso de ar-condicionado, apesar que a gente tem o Rio de Janeiro que a gente precisa usar, mas a gente continua tendo uma compensação em relação à energia solar, né, que vamos ter também. A gente tem todos os espaços com acessibilidade, sempre se preocupando com as normas técnicas, né? A brincadeira também de a gente ter as estantes como todos os móveis também são móveis versáteis para todos os espaços poderem ser usados de várias maneiras, né? Assim, uma hora uma sala de aula, uma hora uma apresentação, uma hora uma área de ensaio, uma hora um estudo de um grupo de estudo. Então essa versatilidade, tanto da sala de aula como dos espaços comuns, né, para todos, a biblioteca, a sala de estudo, a sala do computador, então isso tudo é aberto e elas se conversam, né? Então, o nosso argumento maior realmente é transformar os espaços como uma maneira de você trazer um pouco mais de aprendizado com ela, né? Assim, inclusive na sua ergonomia. Acho que é isso. Vamos ter coberturas tensionadas que vão fazer parte de uma hora que você possa abrir isso e a ventilação passa por dentro, né? Assim, fazendo esse corredor de vento, que isso diminui um pouco, bastante o calor, né? Obviamente, toda a vegetação vai fazer parte disso, tanto é que a gente faz bancos nesse pátio para que a gente possa usufruir das árvores, né? Assim, que a gente possa ter espaços mais confortáveis, né? A mesma coisa são as estantes, que a gente vai ter sempre uma versatilidade de arrumação e, junto disso, lugares para você poder estudar e reviver isso o tempo todo, né? Assim, e não é uma cara é para a gente ter um espaço mais acolhedor também. Por isso que a casa foi feita assim, uma cara de casa, mas uma casa de casa com essa possibilidade de pensar, viajar. Por isso que a gente tem
um tablado lá no fundo, para a gente criar esses espaços. Todas essas mesas são mesas articuladas também, que vão fazer uma hora pode tudo ficar aberto, uma hora você pode fazer aulas em grupo e poder utilizar isso de várias maneiras, né? Obrigada, Felipe. Eu vou interromper o Felipe um pouquinho, senão ele conta toda a escola. A gente vai fazer uma visita guiada lá depois. Eu acho que ele está falando exatamente desse espaço, né, que pensa na integração dos estudantes em todos os lugares, né? É um pouco disso que ele está falando. Exatamente. Agora a gente vai... Obrigada, Felipe. Eu acho que tem algo que o Felipe traz. Olá, todo mundo, boa noite, eu sou Viviane. Tem algo que o Felipe traz no projeto que é muito importante para nós, e ele entendeu bem a concepção, que é essa questão de você ter espaços integrados e que todos possam estar em conjunto, né? A gente tem uma ideia de uma escola em que todos fazem parte dessa comunidade de aprendizagem, né? Então, a secretaria não está escondida, todos estão ali participando, então as salas de aula que podem ser móveis, e eu acho que o Felipe ele entendeu muito bem, né, essa ideia que a gente trouxe. O projeto está, de fato, ele conseguiu não só aproveitar o que inicialmente nós tínhamos pensado que ia ser um lugar de... nós íamos aterrar a piscina, e ele consegue pensar em usar a piscina como cisterna, de coleta de água da chuva, ele aproveita todas as árvores que estão ali, então eu acho que isso fez toda a diferença para nós no projeto, né? Contar aqui isso para todo mundo é mais difícil do que contar para a gente, né, Felipe? Num grupo pequenininho é mais simples, contar aqui para todo mundo dá um pouco de tensão, né? Mas é isso mesmo. Seja bem-vindo, porque agora que você está também conosco na educação, essas situações de estar com um monte de gente, vai ser assim sempre. Mas a gente está aqui conversando e falando um pouco sobre espaço, espaço para aprender, falando sobre os nossos parceiros. Felipe, né, é um deles, para a construção desse espaço da Transforma Escola. E certa vez uma grande amiga, ela me disse a seguinte coisa, que o espaço ele é preponderante na aprendizagem, que é preciso preparar o espaço para as diferentes formas de aprender. E quem me falou isso foi a Estela Barbieri, que está aqui conosco. É isso que nós estamos fazendo, né? Preparando o espaço que considera as diferentes formas de aprender, todos aqueles que vão conviver conosco nessa comunidade. Nós temos convidado algumas pessoas que dialogam com os nossos valores e estabelecendo parcerias para essa troca. Felipe é uma dessas pessoas, a Estela Barbieri e a Gláucia Afonso são outras duas pessoas que estão aqui conosco nessas conversas, e eu tenho o prazer de apresentar para vocês essas duas mulheres, Gláucia e Estela, que são queridas de longa data, educadoras que eu tenho muito orgulho de participar de um projeto em conjunto com elas. A Estela é artista plástica, é contadora de histórias, autora e educadora. Ela dirige o Binar Espaço de Arte em São Paulo, é um lugar de educação e invenção. Ela foi diretora da ação educativa do Instituto Tomiotaki em São Paulo e curadora educacional da Fundação Bienal de São Paulo. Também assessora na área de artes e educação em várias escolas e museus em diferentes estados do Brasil. Publicou materiais educativos para instituições culturais, livros para os professores e 25 livros para público infanto-juvenil. Ela realiza exposições, espetáculos, ministra cursos e narrações no Brasil e no exterior. A Estela já ganhou um prêmio na Feira de Bolonha. A Estela vem aí, então, compondo conosco, né, esse grupo de parceiros, e com ela a gente tem conversado bastante sobre formação e sobre o espaço da escola como um espaço educador. E esses assuntos são assuntos que ela tem grande intimidade, e é
justamente por isso que eu também tenho aqui hoje o prazer de contar para vocês que, além de, em 2022, a Transforma Escola inaugurar as suas primeiras turmas de Ensino Fundamental 2, nós também inauguramos o Centro de Formação Transforma Escola. E esse centro de formação, ele vai estar em parceria com o BINA, Espaço de Artes. Quando a Ana, ali no começo, falou sobre excelência acadêmica ser um dos nossos pilares, né? Isso significa que, para Transforma a Escola, todos aqueles que participam da escola fazem parte de uma comunidade educativa. E a Estela é alguém que comunga conosco desses pensamentos e tem um espaço que é de formação e cultura e que dialoga muito com o espaço da escola. Estela, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para todo mundo como é que vai se dar essa parceria do BINA e do Centro de Formação Transforma a Escola. Seja muito bem-vinda, minha querida. É um prazer ter você aqui. Bom, primeiro eu agradeço de estar aqui, é uma alegria ter chegado esse dia, da gente poder compartilhar esses projetos lindos, que é a Ana Paula, a Flávia, junto com uma equipe linda também, né? A Viviane, a Patrícia, a Gláucia, o Felipe e tantos outros aí do Transforma Escola, estão elaborando já há algum tempo para a inauguração dessa escola, como um projeto que traz uma utopia em ação, né? Uma escola para crianças e jovens que estão num outro momento da vida, que estão precisando de desafios outros, que estão curiosos, que estão acesos para que a vida floresça neles e que também tem tantas perguntas sobre o mundo. E muitas vezes a escola consegue acolher tudo isso, não é? Então, eu acho que, principalmente, a Ana Paula e a Flávia são umas mulheres guerreiras que estão empreitando aí essa escola maravilhosa, e eu acho que isso merece ser celebrado, não é? Num momento como esse que a gente está vivendo no mundo, a abertura de uma escola com uma outra proposição é algo muito alvissareiro que me enche de alegria. Então, estou muito feliz de participar desse projeto. E a ideia é justamente trazer o BINA para esse centro de estudos. Seria a sede do BINA no Rio de Janeiro, que é um sonho que eu compartilho com a Vivi há muito tempo, e que agora, a partir aqui por meio do Transforma a Escola, a gente vai poder realizar. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês o que é o BINA. O BINA é um espaço de arte e é um laboratório ateliê, assim, é um lugar onde a gente faz palestras, encontros, festivais, assessorias, estamos preparando pós-graduações, fazemos publicações, estamos fazendo assinaturas de conteúdo em vídeos, que já apresentamos para algumas escolas, então a gente oferece dentro de um hall de assessorias, vídeos preparados pelo BINA, estamos fazendo cursos e formações de professores, de escolas, ONGs, centros culturais. Então, o BINA é um lugar que recebe artistas e professores preponderantemente, mas não só. Então, ele é um laboratório transdisciplinar, onde a ciência, a literatura, a educação e a arte, mas também a música, a dança, estão muito presentes. A gente teve uma pequena desconfiguração aqui do slide quando passou para essa mídia, eu peço desculpas, isso acontece às vezes, mas é um pouco para vocês poderem conhecer a abrangência do BINA. E dentro do BINA nós temos alguns pilares que também dialogam muito com a proposta do Transforma Escola, que são as questões da transdisciplinariedade, da construção do saber pela experiência e do estado da arte. O estado da arte como um deslocamento do sensível. Então, acho que a Transforma Escola, assim como o BINA, tem a intenção de fazer uma educação que tenha sentido, né? Uma educação que faça uma formação sensível, uma formação
onde os vários modos de ser têm um lugar, né? Onde a gente seja aceito e movido nas nossas urgências e que a gente consiga, com perseverança, ir atrás dos nossos sonhos e daquilo que realmente nos move, né? Aquilo que realmente nos faz perguntar sobre o mundo, estranhar o mundo, ter perplexidade sobre as belezas do mundo. Então, a gente tem feito algumas formações de duração ampliada, alguns cursos mais rápidos, mas também formações de 1 ano, 2 anos, encontros de 3 horas, e nesses encontros a gente olha bastante para o papel do ateliê como esse conjugador das áreas do conhecimento, a ideia de fazer junto, de estar em jogo com as outras pessoas, e também nós trabalhamos muito com a questão da literatura, com a ilustração dos livros, com a questão da narrativa e com a questão dos museus, e trabalhamos desde os bebês até os adultos as questões da aprendizagem, né? Para a gente aprendeu isso com a Virgínia Castrup, que é uma carioca, aprender a inventar a si, inventar ao mundo. Então, eu acho que a escola, a Transforma Escola, nasce com essa potência, né, de invenção. E no Binar também nós fazemos festivais, a gente fez esse ano um festival em homenagem ao Paulo Freire, na verdade é dentro de um festival que a gente já faz várias edições, que é a Semana Pororocas, que é, na verdade, o Encontro das Águas do Conhecimento, é um encontro transdisciplinar. Pode continuar passando, por favor. A gente também faz os túneis, que é, a partir da pergunta de crianças e jovens, a gente conversa com profissionais de diferentes áreas. Então, perguntas do tipo, por que o céu é azul? Como uma árvore numa semente? Perguntas que, dentro desses fenômenos e dessas perguntas das crianças, cabem todas as áreas do conhecimento em diálogo. Fazemos também o Festival Viva Binar, pode continuar, que é um festival de música, o Revoada, que é um festival do encontro da arte com a educação, pode continuar. E temos trabalhado tanto presencialmente como à distância. Então, a gente pretende também no Transforma Escola continuar fazendo trabalhos presencialmente à distância, assim que for possível, bastante presencialmente, porque os ateliês têm muito mais sabor presencialmente, podendo pegar nos materiais, podendo trocar, e damos também assessorias, fazemos editais de documentação para escolas. Então, o Binar tem feito um trabalho que tenta ter um diálogo grande com a cidade, com as escolas, com os museus, com as instituições culturais, e para isso nós documentamos todos esses pensamentos, todas essas experiências em publicações. A ideia é que o Transforma Escola, cada vez mais, possa ter essa transdisciplinariedade, essa transversalidade, como eles trazem no uso dos espaços, também na formação dos educadores e dos artistas e dos jovens, ou seja, que a gente possa, com a mão na massa, fazendo laboratórios, ter processos de aprendizagem ricos. Então, acho que é isso, Vivi. Acho que a gente falou um pouco aqui, uma perspectiva geral do Binar, e a gente tem muita coisa para conversar e para trabalhar junto, né, Estela? Acho que quando você fala dessa olhar para a cidade, desse estar presente na cidade, eu acho que essa é também uma dos pontos de observação da Transforma Escola, que é olhar para o espaço público e ocupá-lo e estar próximo a ele, né? Uma das importâncias, né, na escolha do lugar onde seria a escola, quando a Ana Paula saiu buscando casas aqui pelo Recreio, um dos pontos que era prioritário era que fosse próximo a uma praça. O lugar onde fica a casa da Transforma Escola, ele é ao lado de uma praça e não é à toa. Ele foi escolhido
né? A ideia é que a escola ela ocupe esse espaço também da comunidade, traga a comunidade para dentro. Então, não é uma escola fechada, ensimesmada, né, dentro dos seus muros, mas que possa transbordar e ser transbordada pela comunidade que ela habita. E o Biná tem muito disso, e eu acho que por isso esse diálogo vai ser grande, né? E a questão da cultura também, né, Estela, que a gente conversou bastante, dessa intenção de a escola como um espaço cultural, e que é o que o Biná também traz bem forte. A escola como um espaço cultural, como um lugar de encontro, de partilhas, né? Então, acho que o próprio projeto do Felipe contém também esses espaços de reunião, de encontro, esses espaços que são reversíveis, transformáveis, né? Transdisciplinares, transversais. Então, acho que é muito potente mesmo essa possibilidade que a escola traz na relação com a cidade, com o entorno, muito, muito bonito toda essa proposição, toda essa intencionalidade voltada para uma escola de jovens, né? Muito. Em algum momento a Estela falou da música. A Estela é uma pessoa que canta, tem uma das obras da Estela que se chama Banho de Canto, né? Isso. E a Glau, que é outra pessoa, a Gláucia Afonso, que eu vou apresentar para vocês, é outra cantante. Então, nós estamos aqui entre educadoras, artistas, cantoras. Cantante e dançante. A Glau é cantante e dançante. Cantante, dançante, é isso mesmo. Então, eu nasci com 2 pés esquerdos, então... Eu falo isso pelo seguinte, quando a gente está falando de escola, por vezes o nosso pensamento fica num foco que é da informação. O Antônio Zabala, que é um educador, ele fala muito sobre isso, quanto as escolas elas se ocuparam de um único lugar, que é de trazer a informação e selecionar a partir da informação que a pessoa tenha acumulado naquele dado período. Né? Não necessariamente ela vai continuar com aquela informação depois, porque às vezes a gente decora umas coisas e depois não lembra mais. E, na verdade, a informação ela não tem nenhum sentido se ela não tem um porquê, um para quê, né? E quando você pensa em todas as linguagens que um ser humano tem possibilidade de usar para se expressar, e que na maioria das vezes, quanto mais nós avançamos, né, na idade escolar, mas nós vamos limitando essas linguagens para, na maioria das vezes, ser escrita e um determinado tipo de escrita, porque não necessariamente aquele tipo de escrita que se aprende na escola é o que você vai usar na vida em outras situações. Na vida a gente usa tantas formas de escrita, por exemplo, né? Mas a gente pode se comunicar de tantas maneiras que não só a escrita. Para estar aqui conversando com vocês, por exemplo, nós nos preparamos, né? Nós tivemos que escrever, pensar, alguns têm um movimento que é vou escrever aquilo que eu vou falar, outros não, tem um movimento que é vou parar quietinha e pensar numa sequência e na hora vai. Cada um tem uma maneira, eu vou usar imagens, não vou usar imagens. Tem tantas maneiras de se comunicar e a gente se prepara para comunicar ao outro aquilo que a gente quer comunicar, dependendo de com quem a gente está falando e o que você quer comunicar. Né? Não teria nenhum sentido o Felipe contar sobre a escola se ele não mostrasse a vocês um maravilhoso projeto com as imagens. Não teria sentido a Estela contar para vocês sobre o Biná, que fica lá em São Paulo, sem ela minimamente mostrar um pouco do que é o Biná. Né? Então, muito provavelmente, no ano que vem, não vai ter sentido contar para vocês, junto com os nossos alunos, sobre os trabalhos que eles provavelmente vão estar fazendo, se não for em loco, pelo menos com imagens, né? Produzidas por eles, com eles. Né? Então, deixa eu contar um pouco sobre a Glau, que vem conosco aí também nessa conversa. A Glaucia é educadora com uma experiência muito grande na educação infantil à universidade. Ela é pedagoga pela PUC de São Paulo, assim como eu, talvez vocês já tenham percebido aí um sotaque um pouco estranho, que não é muito né?
Ela é especializada em educação inclusiva pelo Instituto Superior de Educação Veracruz, atuou como professora alfabetizadora e orientadora educacional de crianças do berçário ao ensino fundamental. Eu faço questão de falar sobre isso, e quando a Estela também contou um pouco da experiência dela, né? Porque a gente não precisa ser especialista em uma determinada coisa. Quanto mais amplo o seu olhar, mais você tem a contribuir. Então, alguém que tem uma experiência de atuação do berçário à universidade é uma enciclopédia que anda do nosso lado. E também ela é professora universitária de supervisão de estágio e metodologia de ensino no Instituto Singularidades. Atualmente, ela é orientadora educacional do 6º ao 9º ano, na Escola Veracruz, em São Paulo, e professora universitária no Instituto Superior de Educação Veracruz, no curso de Pedagogia. Foi ela quem nos auxiliou a estruturar o currículo, um currículo desfragmentado, essa é a nossa intenção, um currículo que leva em consideração uma educação que promove formação integral do sujeito, uma educação que entende como conteúdo de aprendizagem todos aqueles conteúdos que possibilitem o desenvolvimento da capacidade motora, da capacidade afetiva e de relações interpessoais e intersocial. A Ana falou um tanto sobre isso, né, quando ela apresentou a escola. Uma proposta que garanta aos estudantes a reflexão e a reprodução de conhecimento de outros, né? E eu queria que a Glau, então, contasse um pouquinho para nós, Glau, quem é esse estudante de Fundamental 2 e qual a importância da escola na formação desse estudante no que diz respeito aos conteúdos e habilidades e competências necessárias aí para esse século XXI. Deixa eu só corrigir uma coisinha, que eu não estou mais no Singularidades, hoje eu estou no Instituto Superior Veracruz, e a minha disciplina é Educação Inclusiva hoje em dia, né? Porque daí a gente vai mudando também as disciplinas que a gente vai estudando e ensinando, né? Mas primeiro é um prazer estar aqui, né? Então, como a Vivi fala, a gente se conhece de longa data, né? De quando eu trabalhei no berçário, e ela também trabalhava, né, na escola com educação infantil e berçário, e aí a gente acabou se encontrando nesse momento, e depois, muito tempo depois, agora, para essa empreitada, e aí eu reencontro também a Estelinha, né, que eu não sabia que estava, e vinha conhecer Patrícia, a Ana, a Flávia, e o Felipe eu conheci primeiro o projeto e depois o Felipe, né, Felipe? Então, é muito gostoso, né, a gente entrar num projeto e construindo ele junto, né, vocês podem ver que a gente está todo mundo muito feliz aqui, né, com essa ideia de poder pensar junto, criar, projetar, né, pensar num futuro, achar que esse futuro pode dar certo, né, pensar nos jovens, falar que a gente pode deixar um legado, né, para alguma coisa que possa funcionar nesse mundo, que nos preocupa, e que a gente fale, puxa, a gente pode tentar fazer uma coisa ser mais bacana pela frente, né, para isso que a gente está aqui, né, essa é a alma do educador, né, e quem está aqui, por acaso, era arquiteto, dançou, já está mordido, enfim. Então, contar um pouco disso, né, nas nossas reuniões, acho que a gente foi mesmo se debruçando em pensar nessa escola, que escola a gente quer, né, que princípios a gente tem, né, que valores a gente, com que valores a gente coaduna, né, e também que momento é esse, né, do desenvolvimento dos estudantes do Fundamental 2, e também quais são as necessidades curriculares, né, porque a gente tem que transitar também sobre, né, o que os parâmetros aí do Estado nos dizem que a gente tem que transitar, né? Então, tem as nossas vontades, os nossos desejos, e tem uma ordem estabelecida pela qual a gente também tem que transitar. Então, foi um pouco dentro desse contexto que a gente foi conversando, sonhando, tecendo, né, as nossas conversas. E quem é esse aluno do ensino fundamental, né?
seguindo a provocação da Vivi, depois seguindo sobre que escola é essa que a gente almeja, né? O ensino fundamental 2, então, ele é marcado pela transição da infância para a adolescência, né? Então, a gente fala que eles estão entrando na puberdade, e a puberdade, na verdade, é o que a gente fala, é uma marca física, né? Mas o caminho é sair da infância, viver um luto, na verdade, né? Da infância e caminhar para uma adolescência. Em que eu digo que, assim, é um momento doído, muitas vezes, né? Porque é um momento em que você deixa aquele momento de brincar, de que tem esse espaço garantido, de ser criança, para um lugar incerto, né? E depois vai chegar na adolescência, que é outro lugar. Na nossa sociedade ocidental, existe esse lugar do adolescente. Mas esse trânsito, ele é muito incerto, né? Para mim, eu acho ele mais doído do que estar na adolescência, embora a adolescência desperte uma série de angústias para os pais, né? Porque a pessoa sai por aí, sabe Deus o que vai fazer, mas na dor, e se a gente olhar para a gente, na nossa história, né? Essa saída de um lugar seguro da infância para um lugar que eu não sei quem eu sou, para onde eu vou, o que está acontecendo com o meu corpo, que raios são esses sentimentos que oscilam, hormônios em fúria, né? É um momento bastante tenso e doído e inseguro. Então, é isso que eles vão viver neste período, né? Até chegar para um lugar mais razoável, lá para os 14 anos, em que o corpo ficou um pouco mais harmônico, né? Em que os sentimentos ficar um pouco mais organizados, tudo um pouco, né, gente? Mas, enfim, é uma transição mesmo e uma busca de um momento de muitas descobertas de si mesmo, né? Momento de mudança corporal, uma busca de identidade física, psíquica, afetiva, sexual, né? Tudo isso que está acontecendo nesse período, né? É um desafio muito grande mesmo, né? Também para a gente se lançar como educadores, né? Na abertura de uma escola que vai abarcar esse momento, né? É um momento também que o grupo de amigos, o parâmetro do grupo de amigos, ele é muito importante, né? Essas referências dos pares, passa a ser muito importante, né? O que o meu amigo, a minha turma, a minha tribo me traz, ela é bastante referendada para o jovem, né? E é uma etapa também que possibilita pensamentos cada vez mais complexos, o exercício da metacognição, então, eu pensar como eu penso aquilo, como eu chego, me pensar, né? É um momento de uma ampliação mesmo do pensamento, né? É um momento de ampliação da compreensão também do mundo, das questões coletivas, das questões sociais, do entendimento dos saberes, né, do entendimento da aprendizagem ser mais profunda, de uma camada de poder fazer uma análise mais profunda mesmo, né, das situações e da própria aprendizagem, né? Então, é possível também a gente poder caminhar também nessa exigência, né, com eles, tá? É uma possibilidade de se pensar, de organizar saberes, de uma aprendizagem, como eu disse, mais reflexiva, a possibilidade, então, de viver uma situação solitária de estudo, né, cada vez mais disciplinada, são habilidades que precisam ser desenvolvidas ao mesmo tempo que também a gente vai podendo trabalhar as trocas, o confronto de ideias, o debate, a possibilidade de argumentação, né, confronto de ideias, isso pode ser feito também em trabalhos em grupo, organização e argumentação de ideias, a busca de resolução de problemas, uma contribuição de trabalho em grupo, de um texto coletivo, e também a busca de uma relação pessoal com as pessoas, que é algo que acontece muito fortemente nesse período, né? A gente entende várias falas, né, hoje já apareceram, né? A gente entende a escola como um lugar de encontro,
de aprendizagem, de troca, e da possibilidade de transformação de si, de todos e da sociedade, né? Então, eu diria o seguinte, que para a gente o desafio da escola é compartilhar mesmo um legado cultural da humanidade e também a possibilidade de acolher o sujeito e de instigá-lo a buscar o seu caminho, de se desenvolver de forma ética. Ao mesmo tempo em que o sujeito aprende e usa o que aprende no seu cotidiano, o estudante precisa desenvolver, então, as habilidades e competências, tanto para algo que vai acontecer aqui e agora, quanto para um futuro que tanto nós quanto ele desconhece, né? Para um tempo que a gente desconhece. Então, é algo interessante porque é projetar a partir de hoje algo que eles vão precisar para o futuro. É um futuro que a gente também não sabe qual é, né? Porque esse jovem vai ser adulto daqui a 20 anos, né? A gente não sabe, a gente imagina coisas, né? Já é possível imaginar o que será que vai ser necessário na sociedade daqui a uns 20 anos. Então, esse é um desafio de todo educador, né? Educar para um tempo diferente daquele em que ele vive, né? Então, é dessa forma que a gente compreende a responsabilidade da educação no século XXI, né? Nessa velocidade, nessas mudanças que vem acontecendo, que a gente percebe já. A gente já percebe nas nossas vidas a velocidade que tudo vem mudando, né? E a tendência é só ser mais ágil e mais rápido. Então, é uma escola que está inserida no mundo e para o mundo, num mundo de mudança permanente, né? E como diz o sociólogo argentino Axel Rivas, que tipos de habilidades e conhecimentos terão sentido e valor no futuro? Esse é algo que a gente se debruçou e vai continuar se debruçando sempre, né? Porque é uma mudança permanente. E nessa concepção, nosso questionamento sempre assim, qual é o papel do professor, né? Então, o professor terá que ser alguém que partilha conhecimento, que possibilita investigações, que encoraja, que descobre saberes junto com seu aluno, que ensina como se aventurar pelos saberes, que busca também encorajar o aluno a se encantar pela cultura, que o encoraja a conhecer o ambiente virtual e a entender o que ele pode oferecer, né? Quer dizer, hoje a gente tem esse mundão aí que a gente pode desvendar de conhecimento na nossa mão, né? Mas é preciso ter sabedoria para poder usá-lo com sabedoria, né? Poder saber o que é distinguir quais são as boas fontes, o que é uma fake news, né? Saber se reinventar, né? Há muito tempo, há muitos anos, eu vi um grande educador falando, e eu, naquela época, me espantei, e hoje eu olho e falo, nossa, ele era visionário, né? Que no século XXI, as pessoas iam ser obrigadas, já havia um estudo que no século XXI, havia um estudo que nos Estados Unidos, enfim, as pessoas seriam obrigadas a mudar de profissão 3 vezes na vida. Então, ele dizia, eu não estou falando de mudar de trabalho, eu estou falando de profissão, né? E a gente já consegue enxergar isso acontecendo não só nos Estados Unidos, mas aqui perto da gente, né? Desemprego, profissões que deixam de existir, as pessoas precisando buscar outros caminhos, outras não possibilidades de caminhos, enfim, né? Que mais? Então, nesse sentido, quer dizer, esse professor, ele precisa também ser mestre e, ao mesmo tempo, um tutor ou um orientador, né? Que possa caminhar com esse aluno e ajudá-lo a poder desvendar todo esse universo de saberes que estão à mão, mas que precisam ser investigados. A gente entende, então, que como conteúdo, tanto os saberes específicos das áreas acadêmicas em geral, e aí a gente inclui a cultura, a arte, as atualidades também,
os saberes éticos e também esse desenvolvimento de habilidades e competências, né? Então, a gente entende que é uma escola que entende o conhecimento como o saber fazer e o saber pensar sobre tudo isso, né? Quer dizer, tudo isso compõe conhecimento. É uma escola que precisa estar inserida no mundo e para o mundo, porque ela forma pessoas que estão e estarão no mundo que precisam saber o que fazer com ele, né? É uma escola que precisa ensinar a se lançar para perguntas e a uma investigação constante. Uma escola que ensine a pensar. E eu acho que aqui, para finalizar, meninas, eu pensei, aqui meninas é a nossa turma, né? Que agora eu já chamo todo mundo de meninas. Eu pensei em falar das nossas diretrizes, que eu acho que é um bom jeito da gente terminar, porque a gente pensou tanto nelas, a gente escolheu tantas palavras que a gente ia usar para dizer do que a gente pensa, então eu acho que é um bom final antes de eu passar a bola para vocês de volta, né? Então, as nossas diretrizes são o que a gente pretende, né, na Transforma Escola. Possibilitar uma educação emancipadora, possibilitar caminhos para que os estudantes acessem o conhecimento acadêmico e cultural, possibilitar a todos o desenvolvimento ético e moral em prol do bem comum, equidade, respeito, diversidade, solidariedade, acolher a cultura da adolescência, garantir a acessibilidade pedagógica no ambiente educador igualitário e equitativo, possibilitar e incentivar a formação permanente do corpo docente. Pretende-se colaborar na formação de pessoas que teçam trocas, busquem o autoconhecimento, sejam flexíveis, aprendam a ser, conhecer, conviver e fazer. Usem seu conhecimento para se transformar e transformar o mundo que habitam. Saibam lidar com os desafios das diversas áreas do conhecimento. Sejam sujeitos autônomos, reflexivos e investigativos. Analisem o conhecimento de forma crítica e construtiva. Aprendam a ser sábias tecnologicamente. Desenvolvam a consciência humana. Desenvolvam a capacidade de pesquisar e aprendam a tomar decisões. É isso. E aí, agora eu passo a bola de volta. Obrigada, Glau. Eu acho que com isso você responde um pouco a pergunta da Regininha Amaral. Algumas pessoas estão colocando perguntas no chat e a equipe vai respondendo, enfim. Mas a Regininha perguntava justamente sobre essa questão do autoconhecimento, da importância disso, só que ela traz a técnica, né? Enfim, uma ferramenta técnica do Eneagrama, como um exemplo que algumas escolas usam, e pergunta se nós vamos utilizar essa técnica. Então, esta técnica, não, nós não vamos utilizar. Achamos importante o trabalho de autoconhecimento? Sim, né? Tanto que está ali, a Glau acabou... Nossa, trovão aqui, vai chover. Tanto que a Glau trouxe isso, né? Um pouco na sua fala, trazendo um dos documentos que nós construímos em conjunto. Eu queria só evocar, acho que não tem nesse momento nenhuma outra pergunta ali no chat, não, que eu esteja vendo. Eu queria voltar um pouquinho, Estela, perguntar para você... O Rômulo fez uma pergunta. Rômulo, você levantou desculpa, a mão. Você gostaria de fazer uma pergunta? Só para complementar essa resposta da Regininha, a gente tem na nossa equipe, né, esse olhar psicopedagógico. Eu sou psicopedagoga que vou estar presente todos os dias na escola. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Um olhar aí para as diferenças, para esse adolescente em ação, na relação com o outro. Então, isso tudo vai com muito cuidado. Bom, enfim, a Ana está tentando conversar ali com o Rômulo, eu vou seguindo, tá bom? Vou pedir para vocês usarem o espaço do chat para as perguntas, por favor. Maneira como nós estamos aqui estruturadas nessa apresentação, infelizmente não tem como vocês falarem conosco, né? A não ser pelo chat. Então, por favor,
a gente vai se falando ali pelo chat. Stella, queria te perguntar a seguinte coisa. De um modo geral, você falou um pouco sobre isso, a Gláucia também, a maioria das escolas mantém a mesma estrutura física do século passado, mesmo aquelas que tenham um olhar mais inovador, né? São poucas as escolas que não tragam no seu funcionamento uma arquitetura que lembre ali uma escola do século passado. E em uma concepção de educação, como nós estamos trazendo aqui, que considera a maneira como cada um aprende, para você, qual é a importância do espaço na relação com a aprendizagem? Bom, Vivi, para começo de conversa, um espaço, isso um grande geógrafo chinês que vive nos Estados Unidos, o Yi-Fu Tuan, ele diz que o espaço revela valores. E ele vai ganhando valores a partir do momento que ele é habitado. Então, um espaço que não pode ser habitado com a singularidade de cada um, como você falou, a Glau também, é um não lugar, né? E tem muitos arquitetos que pensam sobre isso também. Então, um espaço habitado, ele revela valores. E os espaços contam das nossas concepções. Então, o espaço que o Felipe nos apresentou hoje é um espaço que tem várias possibilidades de lugares para se sentar. Você tem cadeira, você tem um sofá, você tem uma almofada, você tem naquela sala que tem as mesas, almofadas numa bancada, né, num outro platô. Então, essa disposição espacial, ela traz uma dinâmica para os corpos. E essa escola do século XIX, você falou, é uma escola que quer controlar os corpos. Queria controlar os pensamentos também, mas é um pouco mais difícil, que ninguém vê. Agora, os corpos, a escola quer controlar. E na adolescência, ou na pré-adolescência, como disse a Glau, né, que é essa fase do entre, que eu achei maravilhoso o modo como ela foi trazendo, é um momento da vida que os hormônios estão a 1000 por hora, que os corpos têm necessidades diversas. Tem gente que aprende melhor quando deita, que gosta de ler deitado, tem gente que gosta de ficar sentado, tem gente que aprende melhor contando para o outro sobre o que leu. Então, as necessidades de aprendizagem são muito singulares. E os espaços, a gente prepara os espaços de maneira singular para cada proposição que a gente vai fazer também. Então, a possibilidade dos espaços que o Felipe preparou, com móveis que têm uma versatilidade, que podem ser colocados ao lado, que podem fazer várias configurações, são configurações que vão dialogar com as perguntas e com os contextos de aprendizagem que os professores, educadores vão preparar. E para cada necessidade, o espaço requer certas condições. Então, se você precisa que os meninos se desloquem para um conversar com o outro do outro lado, então você precisa de um espaço que tenha fluxo. Se você pretende fazer uma pesquisa no espaço aberto da escola, uma investigação dos seres vivos, ou uma investigação no entorno da escola sobre as questões históricas do local, as pessoas precisam circular, precisam se deslocar, precisam estar em movimento. Então, o espaço vai revelando também o modo como nós nos afetamos com o mundo. E um espaço que reproduz informações, que tem um modus operandi igual ao do século XIX, ele é todo contido, ele é todo represado, ele é um espaço controlado. E isso vai nos trazendo, vai trazendo uma paisagem para a aprendizagem que pode se transformar e pode estar de acordo com a complexidade. Então, o espaço é um campo problemático para a aprendizagem fundamental. No espaço, a gente planta as questões da aprendizagem, que novas perguntas sejam feitas, outras perguntas sejam manifestas a partir da complexidade do espaço e que esses corpos possam se expressar.
e não simplesmente se acomodar ou se adaptar a algo dado, a algo já pré-determinado. Vou perguntar outra coisa para vocês duas, que é, desde o início nas nossas conversas, né, tanto com a Estela quanto com a Gláucia, uma das preocupações que essa equipe traz diz respeito à formação do professor. A gente fala bastante sobre o estudante, claro, esse é o foco de uma escola, é o estudante, mas uma escola ela é feita por muitas pessoas, pelo porteiro que recebe, né, pela pessoa que cuida do jardim, por aquele que garante que a sala de aula está organizada, limpa, né, para receber a todos, enfim, são muitas pessoas que fazem parte dessa comunidade, as famílias fazem parte dessa comunidade, e os professores também. Então, a gente está falando o tempo inteiro desse estudante do século XX, dessas novas perguntas. Como é, Glau e Estela, né? Conta um pouco para a gente das coisas que a gente vem conversando, como que vocês veem o professor, a importância dentro de uma escola, então, no caso da Transforma a Escola, a importância que a gente vem trazendo para essa formação do professor, para esse professor, assim como nós que estamos aqui falando, né? Nós não somos do século XXI, né? Nós somos do século passado e estamos pensando uma escola com profissionais que também não são do século XXI, por mais jovens que venham a ser os nossos professores, ainda assim, eles não são tão jovens quanto os seus alunos. Como é que a gente pensa e organiza a formação desses professores? Queria ouvir um pouquinho vocês duas sobre isso. Pode falar, Glau. Bom, primeiro que ser professor pede da gente mesmo um processo de formação permanente, né? Tá aí uma missão que não adianta você se formar, seja lá numa especialidade, né? Especialização, eu sou professor de ciências humanas, eu sou professor de matemática, ou eu fiz pedagogia e ali se encerra seu estudo. Não é assim, né? Você estuda a vida inteira, né? Isso já começa com relação a isso. Além disso, eu acho que na atualidade, e com o que a gente propõe aqui, com essa visão, né, você precisa também estar conectado exatamente com os debates da atualidade, né, com o que está acontecendo no mundo, quais são esses debates da contemporaneidade no Brasil, no mundo, na questão da globalização, quais são as questões que estão, né, sendo postas, quais são as questões da juventude, né, você precisa entender quais são o que seus alunos estão vivendo e debatendo, né, para poder na sala de aula atualizado, né, com as questões que teus alunos estão pondo, né. Então, de fato, acho que é um estudo permanente e uma busca permanente de se atualizar com as questões atuais, assim, né? Poder conversar, acho que, assim, quando a gente inclusive, esse período que a gente teve junto, a gente passou um pouco por isso, né, também, de renomear a coisa, buscar nomenclatura, né? Mas isso quer dizer tal coisa? Mas será que é mesmo? Para mim queria dizer isso, será que é aquilo? Então, eu imagino que é tanto uma formação mais acadêmica, quanto essa discussão permanente em equipe, né? Você em equipe e revisitando, e discutindo, e recolocando os entendimentos, né? Porque como uma escola, não que todo mundo precise pensar igual, né, disso, mas precisa ter uma lógica, valores, né, que se conectem, né, porque senão fica algo que não conversa, né, se é uma escola, ela precisa ter profissionais que estão caminhando dentro das diretrizes que a gente
se propôs, né, e se propõe, né? Então, eu diria dessa forma. Então, quando a gente apresenta a Estelinha, e a Estelinha traz também o BINA como parceiro, como, quer dizer, a própria instituição já está se colocando neste lugar. Ó, eu tenho um parceiro que traz aqui uma formação permanente, isso é um dos pilares, uma das pernas já da Transforma. Fora isso, outras coisas virão, outros debates virão proporcionados pela escola, fora o que cada educador individualmente, né, cada professor for buscar também na sua formação. Então, eu entendo dessa forma. Maravilhoso, Glau. Comungo aí da sua visão, é isso mesmo, para mim também, né? O professor é um indagador, e eu fico pensando que ele é um inquieto, ele precisa ser um inquieto. Eu, em diversos momentos da minha vida como assessora, eu ficava curiosa no final do ano para saber o que os professores tinham aprendido naquele ano. E quando eles não aprenderam nada no ano, eu acho que foi um ano muito triste para eles. Então, o professor é aquele que sempre precisa estar se perguntando, aprendendo, estar em movimento. E acho também acredito também que ele precisa ser afetado, como a Gláucia falou, pelo mundo, pelas perguntas dos seus alunos, ser afetado e perplexo e indignado, às vezes, com o mundo também. O Spinoza, filósofo, que fala que quanto mais uma pessoa é afetada pelo mundo, mais forte ela é, porque ela tem essa força da complexidade, ela tem essa força de entender as dores do outro, as perguntas do outro, as alegrias do outro, né, os desejos do outro. Então, acho que o professor é esse ser poroso também, que está a serviço do diálogo, a serviço do encontro, a serviço do enfrentamento, muitas vezes, a serviço da complexidade. E o Paulo Freire já dizia isso, né? O professor é aquele que está sempre aprendendo, é aquele que está sempre se perguntando, sempre nesse movimento. E eu gosto muito quando a Vivi fala, né, dessa comunidade de aprendizagem, porque os nossos povos originários do Brasil já nos ensinaram que para você educar uma criança, um jovem, você precisa de toda uma aldeia. Então, todas as pessoas que compõem a escola com seus saberes são educadores, desde a pessoa que está na porta, até a pessoa que está na cozinha, todas elas impactam a experiência daqueles jovens, todas elas estão em diálogo com seus saberes, todas elas têm saberes, e saberes, às vezes, muito ricos e profundos, pouco valorizados. Então, eu sinto que os saberes do povo, assim como os saberes da universidade, são ambos relevantes e ambos vão trazer riquezas para a formação desses jovens. Então, acho que o sentido dessa escola é muito promissor, né, nesse aspecto. E a ideia é que o BINA também colabore aí na formação dos professores, que esse centro de estudos do Transforma Escola seja um centro de estudos que, em primeira instância, forme seus professores e que coloque esses professores em diálogo com professores e educadores de outras instituições, sejam elas privadas, públicas, que seja uma história e uma escola que traga um movimento de aprendizagem aberto, em diálogo com o mundo, como a gente já falou aqui algumas vezes. Então, eu vejo essa escola como um lugar de encontro, como um coração de praça, né? No projeto do Felipe tem aí a praça, essa praça com as árvores embaixo, essas praças laterais, sombreadas com aqueles toldos, são lugares muito acolhedores, é uma escola com cara de casa, né? Com cara de lugar assim, convidativo, de um lugar onde as crianças vão se sentir bem de ser elas mesmas. Eu acho que isso é fundamental. É isso. Algumas pessoas, a Rafaela Leite colocou aqui, eu entendo perfeitamente a inquietação da Rafaela, nós vivemos em um país que tem Enem, né, para passar no vestibular e tudo mais. Eu vou voltar para o Antoni Zabala, que eu citei há pouco tempo atrás, agora há pouco, né,
o quanto ele diz que nós vamos estruturando as escolas, as instituições escolares, para a seleção. Então, eu organizo na educação infantil para o menino se alfabetizar, para que ele vá para o primeiro ano, para depois ele se preparar para ele ir para o Fundamental 2, para o ensino médio e para a universidade. E eu não estou dizendo que isso não seja importante, que os conteúdos não sejam importantes, mas eu não necessariamente olho para essa formação desse menino para a vida, né? Para esses outros saberes que a Estela trouxe, a Glau também, que estão ali na convivência com o outro, né? No conhecimento de si, e de si através da relação com o outro e com o espaço e com as diferentes maneiras de viver no nosso país, que é tão grande, e no mundo. Existem tantas formas de viver que são tão diferentes. A gente vem conversando também com outras pessoas, né? O Kaique do Espaço e Vida, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha com esse olhar para fora das escolas, com saídas de campo, e que traz também isso. O papel fundamental ali, básico, de qualquer instituição de ensino é trazer a garantia dos conteúdos que estão ali na nossa BNCC, por exemplo, né? Então, tem conteúdos mínimos e básicos que são a obrigação de qualquer escola. Então, isso é óbvio, faz parte do que a Transforma a Escola traz no seu cerne, no seu trabalho para os estudantes. O que a gente vem contando aqui para vocês é como isso vai acontecer, garantindo que isso não esteja desconectado, descolado daquilo que o menino vive na vida, né? Nós todos estamos conectados a um mundo, e quando a gente se fecha dentro de uma escola, olhando tão e somente para esses conteúdos desfragmentados daquilo que a gente vive fora dela, isso não tem nenhuma razão. Então, é justamente pensar em como nós vamos preparar, organizar, ajudar todos os nossos estudantes para que eles estejam prontos para viver no mundo e escolher todas as provas que eles queiram fazer e estejam prontos para isso. Isso é o nosso propósito. A maneira que eles vão percorrer esse percurso, essa trajetória. Percorrer o percurso foi péssimo. Percorrer a trajetória é que faz a diferença. Então, quando a Gláucia fala dessa contínua formação, né, do professor como qualquer outro profissional, né, se um médico estiver aqui conversando conosco, pensa aí, qual foi o último curso que você fez? Provavelmente foi há pouco tempo. Professor também. Então, essa contínua formação e uma formação que esteja muito em diálogo com essa proposta é o que para nós é importante. Uma escola que seja efervescente em aprendizagem, aprender é uma coisa muito boa, né? Aprender dá prazer, é doído, sofre, às vezes, a Madalena Freire fala sobre isso, né? Tem vezes que a gente está lendo algumas coisas e você fala, ai, meu Deus, esse negócio é difícil demais, tem que ler de novo, tem que chamar alguém para ler comigo, Gláucia, ajuda a ler essa parte aqui, eu não entendi nada, né? Então, aprender dá trabalho, mas é prazeroso também, né? E aprender com o outro pode ser mais prazeroso ainda. Isso também, Vivi, responde a minha pergunta da Larissa, né, que ela fala do desenvolvimento das capacidades socioemocionais. A gente não vê esse sujeito como cognição e emocional, a gente vê o sujeito como um todo, né? Não é desfragmentado. Assim como a proposta não é desfragmentada, o sujeito também, para a gente, não é entendido como desfragmentado. Então, esse olhar aí acompanhado com o professor, com a equipe pedagógica, vai ser um olhar também que a Escola Transforma vai oferecer, né? Orientadora educacional, né, Patrícia? Exatamente. Gente, então, assim, vamos caminhando para o fim. E uma coisa que eu queria falar para todo mundo, a Estelinha já comentou sobre isso, mas eu acho importante. Existe um ditado africano que diz que precisa de uma aldeia para se construir o conhecimento de uma criança. Essa aqui é a nossa aldeia para vocês. Nós trabalhando, esforçados, com conhecimento, todas com muita experiência, e todo com muita experiência, porque eu não posso excluir o Felipe, isso é uma coisa horrível,
a gente está trazendo a Transforma Escola para vocês, são todos muito bem-vindos. E antes de terminar, eu queria fazer uma ode especial à Rosa Mariano. A Rosa Mariano, um dia, ela é uma provocadora excepcional. Essa é uma pessoa muito excepcional. E um dia, eu perguntando para ela como é que vai ser a vida, ela me fez uma provocação que fez a gente chegar aqui até hoje, colocar essa sementinha que era discutida para florescer. Que ela pergunta, você não tem esse sonho? Então vai, abra a sua escola. E aqui estamos abrindo a nossa escola. E são todos muito bem-vindos. Alguém tem mais alguma pergunta? Muito obrigada pela parceria, Rosa. Assim, a gente está aqui também com você. Ana, tem algumas perguntas no chat que são mais de cunho administrativo. Nós fomos tentando responder, aí a equipe foi tentando responder a todos. Gente, quem ainda ficou com perguntas, porque já está ficando tarde, está todo mundo cansado, no nosso site, transformaescola.com.br, tem um formulário de intenção de matrícula. Vocês podem preencher o formulário e nós podemos agendar uma reunião individual com cada um de vocês. Não tem problema nenhum e todas as respostas serão dadas. Além disso, nas nossas redes sociais também, está tudo ali disponível, é só entrar em contato com a gente que vai ter sempre alguém respondendo vocês. Ok? É isso então, né, Ana? Eu queria agradecer a todos, agradecer a todos pela presença, Glau, Estela, Patrícia, Ana, Felipe, é um prazer participar aí desse time com vocês, e boa noite, obrigada para todo mundo aí que pôde estar conosco até agora, para aqueles que tiveram que sair, obrigada por terem vindo, e a gente vai se falando. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por terem vindo.